Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, com saúde. Bom, vocês devem lembrar que aula passada nós falamos um pouquinho de como os invertebrados detectam que o ambiente não está favorável ou detectam variação de luminosidade, como que os invertebrados recebem os estímulos do ambiente através de estruturas, especializadas e como eles respondem a isso. Então, vocês viram o sentido dos invertebrados. Hoje, nós vamos falar sobre o sentido dos vertebrados. Vocês devem lembrar que os vertebrados são peixes, anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, répteis, que são cobras, crocodilos, aves, lembram das aves? Mamíferos. Então, vocês devem lembrar quem são os vertebrados, que possuem coluna vertebral. Esses vertebrados, eles possuem órgãos dos sentidos. Esses órgãos dos sentidos, quem são esses órgãos dos sentidos que nós estamos falando? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora da audição e talvez um pouquinho de alguma outra função aí, mas vamos começar com a audição. Bom, a audição ela é realizada por um órgão chamado orelha. Esse órgão ele capta ondas sonoras e graças à ação desse órgão o indivíduo consegue detectar se o ambiente está favorável para ele, ele consegue detectar perigo, se o ambiente está perigoso para ele e consegue detectar oportunidades de repente pegar uma presa ou de repente acasalar. Então, além de oportunidades, através da audição, o indivíduo detecta perigo também. Bom, nos peixes, as ondas sonoras passam pela pele e vão até o ouvido interno, o pequeno ouvido interno dos peixes. No entanto, esse tipo de audição não é tão aprimorado no peixe, ok? O peixe tem uma coisa diferente disso. Tem isso que eu acabei de falar para vocês também, as ondas sonoras que passam pela pele, chegam ao ouvido interno, mas não é tão eficiente. Ele tem algo mais eficiente que se chama linha lateral. Essa linha lateral, ela vai desde a cabeça até a cauda do peixe. Essa linha lateral é um conjunto de estruturas e esse conjunto de estruturas percebe movimento de predadores e de presas. Então, o peixe está lá, através dessa linha lateral ele percebe o movimento ali de um predador, então ele pode correr, e ele percebe também o movimento de presas, aonde ele pode ir até a presa para se alimentar, ok? Isso é feito pela linha lateral, que é muito mais eficiente do que o ouvido interno do peixe, no caso do peixe, tá? Anfíbios, répteis e aves, se você olhar para eles, você não vai enxergar uma orelha como a nossa. Então, você não vai enxergar uma orelha aparente. Mas eles possuem uma estrutura membranosa na superfície do corpo. É a membrana timpânica. E essa estrutura transmite as vibrações que ela recebe lá para a orelha interna dos anfíbios, dos répteis e das aves. Então, eles têm lá a membrana timpânica, essa membrana recebe vibrações, que são movimentos sonoros, e essas vibrações, essa membrana timpânica transmite lá para a orelha interna, que está dentro da cabeça da ave, do anfíbio, que é sapo, rã, perereca, dos répteis, que são cobras. Então, a membrana timpânica faz isso, transmite essas vibrações para a orelha interna, ok? E essa informação, depois que chegou para a orelha interna, vai para o sistema nervoso central que nós já aprendemos desses animais. Já no caso das serpentes,
elas têm uma audição bem limitada. Então, elas ouvem sons com baixa frequência. Sons de alta frequência, as serpentes não ouvem muito bem, ok? Bom, e mamíferos? Mamíferos têm um sistema auditivo muito desenvolvido. Tanto é que eles possuem 3 regiões de sistema auditivo. A orelha externa, que é essa visível aqui, que capta ali os sons, né, as ondas sonoras, para ser mais exata. Então, a orelha externa capta essa onda sonora. Depois que passou essa orelha externa, nós encontramos a orelha média. A orelha média tem uma membrana timpânica e 3 ossículos. Essa membrana timpânica e 3 ossículos vibram quando recebe o som. Então, orelha externa captou o som, orelha média tem ali a membrana timpânica e os 3 ossículos que vibram quando captam ali as ondas sonoras. E isso chega na orelha interna, que está dentro, internamente, a cabeça. Essa orelha interna tem células sensíveis que transmite essa informação na forma de impulso nervoso lá para o nervo auditivo, tá? E esse nervo auditivo transmite para o cérebro. Então, orelha externa, captou, transmitiu para a orelha média, que tem a membrana timpânica e os ossículos que vibram, transmitiu para a orelha interna, que tem essas células sensíveis, que transmitem a informação para os nervos, na forma de impulsos nervosos para os nervos, e esses nervos auditivos transmitem lá para o cérebro. E o cérebro processa o som. Então você entende o som porque o cérebro, depois de percorrer todo esse caminho e chegar ao cérebro, o cérebro processa o som, é onde você entende, ok? Na página 24 e 25 tem exercícios para vocês fazerem, ok? Então não esqueçam de fazer os exercícios da página 24 e 25. Bom, e no caso de emissão de sons? O que é emissão de sons? Emissão de sons é você fazer um som. Então você está emitindo, está criando um som. Os anfíbios foram os primeiros a fazerem isso. Sapos, rãs, pererecas. O sapo, não sei se vocês já ouviram, mas ele emite um som, o coachar. Esse coachar de sapos, rãs, pererecas, nada mais é do que uma ampliação do saco vocal. E o som sai lá da glote. Então, o sapo tem uma abertura na traqueia, chamada glote. Essa glote produz o som, essa glote que é a abertura da traqueia, produz o som. Esse som chega lá no saco vocal que se amplia e onde você escuta o som do sapo, ok? Esse som é usado para atrair a fêmea, é usado para marcar território, mostrar para outro sapo, ó, eu que mando aqui, ok? Mostrar reações agressivas. Então é usado para tudo isso, inclusive para acasalar. As aves são capazes de produzir sons também, como vocês devem ter ouvido já alguma vez na vida o som de uma ave, um canto de uma ave. Esse som ele é produzido graças à siringe. Essa siringe, pessoal, é um conjunto de pregas lá da traqueia. Esse conjunto de pregas produz o som. Então, imagina a traqueia da ave com várias pregas que produzem o canto e é onde você escuta o canto da ave. Esse canto é utilizado para acasalar, para atrair machos ou fêmeas, dependendo da ave, para mostrar território, mostrar quem manda, né? Mostrar que aquele território já tem um dono ali. E serve para tudo isso, ok? E nos mamíferos? Nos mamíferos é a laringe que produz o som. Então não é a traqueia como de outros animais. Nos mamíferos é a laringe. A laringe ali produz o som. E esse som ele é muito usado pelos mamíferos. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam, macacos e outros mamíferos também utilizam para marcar território,
também para reproduzir, para tudo isso, ok? E nós que falamos também. Bom, ecolocalização. Vocês já ouviram falar desse nome? Ecolocalização nada mais é do que você interpretar o eco de uma onda sonora. Alguns animais fazem isso, tá? Por exemplo, morcegos, baleias, golfinhos fazem isso. O morcego, por exemplo, ele só caça à noite. Então ele só sai à noite. E à noite está tudo escuro. Então ele precisa de algo para mostrar para ele onde está a presa, para mostrar para ele onde está o perigo, e ele usa essa ecolocalização. O que é isso? Ele emite uma onda sonora de alta frequência. Essa onda sonora não é captada pelo nosso ouvido de ser humano, ok? Ele emite essa onda. Essa onda, quando bate numa presa, volta para ele. E ele interpreta que ali tem uma presa, é onde ele consegue pegar a presa ali durante o voo. Ou essa onda sonora que o morcego emite pode bater numa parede, num obstáculo e voltar para ele. Quando volta, ele interpreta pela audição dele que ali tem um perigo. Então ele pode desviar daquele obstáculo, ok? Isso se chama ultrassons, que é o eco dessas ondas sonoras que eu acabei de falar para vocês. Através desse eco, dessas ondas sonoras que esses animais interpretam, o ser humano utilizou tudo isso, todas essas informações, para fazer a ecolocalização. Por exemplo, radar. Sabe o radar que o papai e a mãe usa? Esse radar veio daí, tá? Do estudo desses animais. Bom, falamos então sobre audição. Como vocês puderam ver, a audição é muito importante para os animais, seja ele qual for que apresenta audição, né? Lógico que existem animais que podem não apresentar, mas para os que apresentam, a audição é algo muito importante, porque detecta perigo e uma oportunidade para eles fazerem alguma coisa importante, ok? E o olfato e o paladar? Será que também é importante? Lembrando que, para alguns animais, o olfato é questão de sobrevivência. Então, o olfato é muito desenvolvido em alguns animais, em outros menos desenvolvidos, ok? O olfato, ele é importante para perceber odores e sabores. Para muitas espécies, como eu falei para vocês, é questão de sobrevivência, questão também de saber se aquele alimento, no caso do paladar, é de qualidade. Nós, seres humanos, por exemplo, através do paladar, nós detectamos se o alimento está bom, se ele está estragado, se ele está de qualidade, para saber o que a gente pode comer. No caso dos animais também acontece a mesma coisa. O paladar deles detecta se o alimento é de qualidade. E o olfato detecta o cheiro das coisas. Para muitos isso é muito mais importante até do que para o próprio ser humano. As papilas, que estão responsáveis pelo paladar, elas detectam se o alimento é azedo, salgado, doce, se ele é amargo, ou foi detectado um quinto tipo de sabor, que é o umami, que é um sabor que os especialistas chegaram a ele, diz que é um sabor muito mais intenso do que todos os outros 4 e que complementa. Esse sabor, por exemplo, é quando nós nos alimentamos de glutamato monossódico. Glutamato monossódico, para vocês saberem onde ele se encontra, no sazon, por exemplo. Ok? Bom, como que a gente sente o cheiro das coisas? Porque dentro das narinas existem células sensíveis. Essas células sensíveis transmitem a mensagem lá para o nosso cérebro. E o cérebro interpreta e é onde você sente o cheiro das coisas. Através dessas células sensíveis que captaram o cheiro e levaram a mensagem. Isso é muito importante.
Apesar dos receptores do paladar e do olfato serem diferentes, chega uma hora que eles se misturam. É onde você sente, enquanto você mastiga, você sente o cheiro, ao mesmo tempo, porque eles estão ali entrelaçados, ok? Na página 27 tem um desafio que eu quero que vocês respondam. Anotem aí, responder, desafio da página 27. Para vocês terem noção de como que o órgão é importante, de como que esses sentidos são importantes, o olfato, por exemplo, tubarões e piranhas. Vocês sabiam que tubarões e piranhas conseguem sentir cheiro de sangue a muitos quilômetros de distância? Então o sangue está longe deles, mas eles conseguem, a partir do olfato, saber que distante tem o sangue. E eles vão até lá, é onde eles se alimentam. Então, para eles, para os tubarões e para as piranhas, é muito importante ali o olfato. E na língua, pessoal, na extremidade da língua, tem ali na extremidade da língua, chega até um órgão que chama órgão de Jacobson. Parece um nome meio chato, meio difícil de falar. Mas esse órgão do Jacobson está dentro das narinas e conseguem sentir os odores. No caso dos mamíferos, por exemplo, pessoal, existem mamíferos que têm o olfato mais apurado, existem mamíferos que têm um olfato menos desenvolvido. O gambá, por exemplo, tem um olfato muito desenvolvido. O ser humano, por exemplo, já tem um olfato bem menos desenvolvido que o gambá. E existem animais que não têm olfato, então não sentem o cheiro, como, por exemplo, o boto. Para vocês terem uma noção, o olfato do cachorro ele é tão eficiente que ele é utilizado, por exemplo, para encontrar drogas. Então, os policiais usam o olfato do cachorro, que é apurado, para localizar onde está o cheiro da droga. Olha para vocês verem a importância desse sentido. Na página 29 tem uma experiência que eu quero que vocês façam, porque ela é muito legal e muito simples. Só utiliza aí um papel, um lápis e balas de diferentes sabores. Só com isso você faz a experiência, que é muito interessante, muito legal. E na página 30 tem um desafio, questão de desafio que eu quero que vocês façam. Anotem aí, 29, 30 também, tá? Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.